chamar para a gente repercutir um pouquinho tudo isso o Fernando Horta, que é professor, historiador, doutor em História das Relações Internacionais, está sempre aqui com a gente. Oi, Fernando, você está bem? Tudo bom, Thalita? Bem, a gente não pode estar, né, no início de semana desse jeito, né? Mas a gente, como todo bom brasileiro, vai levantando a cabeça e esperando esse pesadelo passar. A gente segue na resistência, né, Fernando? Deixa eu trazer aqui, a gente colocou como Lula reagiu, né, ao assassinato do petista, e eu quero notar como foram as reações de Bolsonaro e de Mourão hoje pela manhã, porque é bastante simbólico do que a gente está conversando aqui, está trazendo para a discussão. Bolsonaro afirmou que houve uma briga entre duas pessoas e reclamou de quem se refere ao autor desse crime como um bolsonarista. Veja só, eles tentam se desvincular do que foi esse ato político, de fato, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, ele chegou a classificar o assassinato de Marcelo Arruda como não preocupante e que não há elementos para classificar esse caso como ato político. Agora, Fernando, o que a gente tem, de fato, é uma retórica violentíssima do presidente da República, né? Uma circulação de armas de fogo facilitada e muito pelo presidente da República também, e daí a gente tem um episódio como esse, né? Como que você avalia esse momento que a gente está vivendo, que a gente pode esperar a partir do que aconteceu ali no sábado? Então, Thalita, primeiro a gente tem um BO feito a 1h22 da manhã, né, do dia que aconteceu a tragédia, em que o policial relata claramente, o policial que atendeu a chamada relata claramente que o assassino chega na festa para o qual ele não estava convidado e não conhecia absolutamente ninguém, gritando: aqui é Bolsonaro. Né? Como é que você vai se dissociar isso politicamente? Aí a gente começa a ver que o general Mourão também parece ter estudado muito o duplo twist mortal carpado, aquele que a nossa querida Daiane dos Santos fazia, né? Porque é o único jeito que ele pode tentar desvencilhar esse crime de um crime político. Veja, eu quero simbolizar uma coisa aqui para as pessoas compreenderem. Há dois crimes ocorridos ali naquele mesmo momento. Tá? Um é o homicídio, obviamente, doloso, com todos os requintes de absurdo e que devem levar esse cara a ficar os seus pena máxima na cadeia, aí, acho que é 20 e poucos anos que a legislação brasileira permite. Né? A segunda coisa é a forma como esse crime ocorre, né? A partir de uma figura que é um funcionário público, que é um policial, né? E que, naquele momento, além de assassinar aquele opositor político, ele também quer gerar medo e desespero na sociedade. E aí nós temos a questão do terrorismo. Né? Que é uma outra situação muito próxima disso, porque veja, não é simplesmente um crime passional onde eu vou lá, dou 2 tiros, não, eu invado uma área, eu provoco medo, eu, sabendo dos resultados, tenho certeza de que serei absolvido, seja pelas ações do presidente, que costuma indultar criminosos a todo momento, seja pela própria história, a ideia de que eu vou me sacrificar pelo Brasil, e isso tudo está, obviamente, embalado nesse pacote que Jair Bolsonaro cria da ideia de que nós precisamos dar a vida para acabar com o comunismo que está estabelecido no Brasil. Não há como dissociar a ação desta criatura da ingerência ideológica que Jair Bolsonaro coloca na cabeça de seus apoiadores, de que todos eles são mártires prontos a estarem respondendo a uma ordem do capitão a qualquer momento para salvar o Brasil. Veja, este indivíduo estava no carro com a esposa e com um filho pequeno. As duas coisas que talvez mais signifiquem na vida de um homem e pela qual a pessoa deve pensar muito claramente sobre como vai agir no mundo. Mas ele não teve medo nenhum de tirar a arma com elas no carro e não teve medo de retornar. E a esposa dele aparece, se não me engano, na filmagem, tentando evitar que ele mate e dê os tiros, e ainda assim esta criatura, armada pelo Estado, paga pelo Estado, supostamente deveria estar ali para proteger as pessoas, ele acaba com a vida de uma pessoa e poderia ter acabado com mais, mas a ordem para esse crime veio de cima. Está sendo dada todos os dias por Jair Bolsonaro nos últimos 3 anos. Vamos metralhar a petralhada, uma granada e um revólver acabam com todos os petistas, essa gente não devia ter sido morta e torturamos pouco na ditadura, e, portanto, não tem como dissociar essas duas coisas. É preciso que a gente saiba disso, porque a sociedade brasileira está doente.